Tá aqui. Boa noite. Vamos lá estudar a palavra do Senhor. Está saindo o som aqui? Vocês aí do... Está saindo aqui? Tá bom? Então tá. É que eu... Então tá bom. Valeu. Obrigado. Vamos lá. Hoje eu quero estudar um pouco sobre o perdão. E eu gostaria que você pensasse os seus pecados. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Não há um pecadinho, nem um pecadão. Todos são pecados, né? Um quilo de chumbo e 1 quilo de algodão são 1 quilo, pesam a mesma coisa. E o perdão que o Senhor estende é para todos os pecados. Eu pedi para cantar essa música, porque na verdade, o autor dessa música não é o Isaías Saad, né? Essa música é uma tradução, acho que o pastor é o Corey Asbury, alguma coisa assim. Mas você sabe que essa música, quando saiu, ela é uma música em inglês, o nome era Imprudente Amor. O Brasil, ainda bem que a língua portuguesa deu um jeitinho para ficar melhor, ousado. E o autor ele explica que ele não estava chamando Deus de imprudente, porque deu uma polêmica na época. Ele dizia, não, o amor de Deus é imprudente como inconsequente, porque ele sabe quem ele está amando. Ele sabe que ele está amando uma pessoa que é ingrata. Ele sabe uma pessoa que não vai devolver nada para ele. Ele sabe que esse amor que ele está dando, de vez em quando essa pessoa que ele está amando vai fugir dele. É isso que ele quis dizer. Então é um ousado amor realmente nesse sentido. E hoje nós vamos ver uma história de um dos homens, e aí do ponto de vista humano mesmo, mais admirado em toda a Bíblia. Há livros sobre ele. Ele é muito citado em toda a Bíblia, muito citado, e é o rei Davi. Nós vamos ver hoje um aspecto que não é o melhor da vida dele, mas através desse episódio da vida dele, nós temos como aprender um pouco do amor e do perdão de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no 2º livro de Samuel, capítulo 12. No texto que saiu no enunciado, que sai aí para a gente, olha qual o texto base, vai sair o Salmo, né, que eu vou falar um pouco, mas eu quero começar pela história que está aqui no 2º livro de Samuel, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, pequena ovelha, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia. Dormia em seu regaço, dormia em seu colo, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque tal coisa fez, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos?
A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Até aqui, nós vamos orar. Vou pedir para o Roberto, que ore, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, agradecer por esse dia, te agradecemos agora por esse momento. Não deixe nada nos atrapalhar em poder aprender um pouco mais de Ti, Senhor, dando sabedoria ao pregador para que possa falar, Senhor, com ousadia do Seu Evangelho. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós, perdoa os nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Na verdade, como eu disse, nós vamos estudar hoje um pouco do Salmo 32 e 51, que são os salmos que Davi escreve depois de tudo isso que aconteceu. Mas vamos primeiro na história. Esse homem, que era o marido de Batseba, era Urias. Você pode notar que ele era heteu, ele não era de Israel, mas morava próximo do castelo, do palácio do rei. Castelo não, do palácio, porque Davi conseguiu ver aquela mulher tomando banho lá. E quem era Urias? Urias não era um soldado qualquer. Eu não vou no texto, mas se você for em Crônicas, eu só anotei aqui, você pode ir depois para a gente não tomar tempo, mas, por exemplo, em 1 Crônicas 11:41, vai mencionar Urias como um dos homens valentes, um dos poderosos de Davi. Então, ele era um ótimo soldado, um homem de confiança, um homem obediente ao seu rei, um homem fiel ao seu propósito de ser um soldado. Ele não era um homem que merecia ser traído. Mas o que acontece? O rei Davi, com o poder que ele tinha nas mãos, um próprio rei, e não estamos falando aqui de um presidente, mas de um rei, que manda matar, e não lhe é imputado crime algum, porque ele é um rei. Então, o que ele faz? Ele possui esta mulher, ele deseja, ele a possui, e a manda embora para casa, mas ela fica grávida. E isso gera um desespero no rei, porque a imagem dele seria maculada, seria manchada. Afinal, ele é um rei, e traiu um amigo, e traiu um soldado seu, e ele estava agora, a mulher desse amigo estava grávida dele, então ele tenta fazer alguma coisa para disfarçar isso. Ele chama o soldado, ele dá férias para o soldado, ele embebeda o soldado, e o soldado fica tranquilo, mas ele não vai para casa. Ele não vai com a mulher. A ideia de Davi, o plano de Davi, era que ele fosse para casa. Bom, ele foi para casa, a mulher está grávida dele, está tudo bem. Mas ele não vai, ele diz: não, como que eu posso ir para minha casa descansar ao lado da minha esposa se os outros estão morrendo? Então eu não vou fazer isso. Então não tinha jeito, esse plano não deu certo. Mas o pecado, irmãos, ele tem um problema, né? Se nós somos seres sociais, o pecado é socialíssimo, ele não anda sozinho.
O pecado, ele arrasta outros junto consigo. O pecado sempre vem em legiões. Se é uma mentira, ele vai para um roubo. Se é um roubo, vai para uma mentira, vai para uma ocultação. Vocês podem notar, quando nós vemos as pessoas sendo acusadas, né? Fala, olha, ele está sendo por tráfico de drogas, formação de quadrilha, e põe um monte de coisas. Você nota que é difícil a pessoa pôr isso. Tem várias coisas que um crime traz, e o pecado mais ainda. Então foi trazendo Davi, foi ficando desesperado com aquela história. Então ele tem uma grande ideia para que o plano fosse perfeito. Ele manda o soldado, você quer ir para a guerra de novo, né? Sim. Então ele manda uma carta para o seu general, chamado Joabe. E diz, Joabe, dá um jeito desse soldado morrer. Joabe era um homem de guerra, um homem que sabia o que fazer, um homem extremamente astuto. E o que ele faz? Ele pega esse soldado, manda para a frente de batalha, onde a guerra está no maior calor, flecha, lança para tudo quanto é lado, espada, e o soldado morre. Ele manda a notícia para o rei, olha, Urias morreu. Então, ninguém sabia, somente Davi, alguns soldados mais próximos dele, e Joabe. Então o plano estava perfeito. O que ele faz? Ele traz Batseba, viúva, e fala, vamos lá, agora você é minha esposa. Bom, e daí, vou brincar. O irmão Roberto, hoje de manhã, ele pregou sobre, como é que é? Conectado, sem seguidores sem internet, de manhã. Mas eu já tinha desenvolvido a minha ideia, então eu vou continuar com ela. Porque na minha ideia, quando isso acontece, Davi abre uma conta no Facebook, no Instagram, e coloca no perfil dele no WhatsApp. Esta era a ideia. Como é que era o perfil social dele? Vamos pensar como é que era a foto dele. Batseba era uma mulher bonita. Então ele, o rei, com aquela coroa bonita, uma mulher bonita, grávida, a família real, perfeita. Então, cada vez que eu imagino, né, ele tinha muitos seguidores, dá uma olhada, ele tinha muitos seguidores. Você pegar lá o recenseamento que ele fez, eram milhares de seguidores. Então, tinha um monte de gente lá curtindo. Que família linda. O bebê vai ser bonito, porque o rei é bonito, era de bonito semblante, segundo a Bíblia diz. Batseba devia ser uma mulher bonita, então ia nascer uma criança bonita. Então estava lá aquele perfil lindo no Instagram. Um rei próspero, casado, etc. Ele estava nesse perfil só. Tem uma pessoa que não segue o seu perfil, que não acredita no seu perfil. Hoje o Beto falou uma coisa de manhã e eu tenho que colar algumas coisas dele, que é verdade. Você aí que tem nas suas redes sociais, e eu sei que muita gente de qualquer idade hoje, a maioria tem um WhatsApp ou alguma coisa. Existe algo chamado algoritmo. Eu não sei direito, o pessoal de TI sabe mais ou menos o que é. Eu sei que é uma análise que esse cara faz, algoritmo não é gente, estou brincando, tá? É esse método, esse robô, esse conjunto de cálculos, eu não sei exatamente o que é. Eu sei que ele deduz o que você está pensando. Você começa, bom, sei lá, vou brincar, hein? Tem uma música lá dos anos 70, você ouve. Depois você compra uma roupa de criança. O cara fala, é avô. Por quê? Se uma pessoa que gosta daquela música, por exemplo, estou dando um exemplo, gosta de carro velho, qualquer coisa que você procura, ele vai tentando descobrir e ele sabe exatamente o que você quer. Por isso é que você que gosta de futebol recebe um monte de coisa de futebol. Um monte, porque eles estão analisando você, então está ali, você tem seguidores. E você vai notar o seguinte, aí, vamos olhar o lado bom e o lado ruim. Se você começa a entrar em sites errados,
você vai começar a receber propagandas de coisas erradas. Então aí vou dar, perdoe-me você, que está escondendo alguma coisa da esposa, do esposo, do pai, da mãe. Você começa a receber coisas, fala assim, ô filho, que negócio é esse? Ah, não sei quem mandou. Rapaz, você tá andando em lugar errado aí, hein? Sabe, quando nós aqui, ó, irmã Divina, nós aqui, olha, estamos mais de idade, né? Os filhos chegavam em casa, mesmo os filhos crentes, hein? A gente ia cheirar. Dava aquele beijinho, né, irmã? Olha, não é assim também? Fazia, a gente fazia isso, não sei se ela fazia. Mas, irmão, pai é velhaco, né? Fala assim, ó, deixa eu ver se está cheirando cigarro, o que está cheirando aqui? É que a gente ia cheirar. Agora, vocês podem cheirar o computador dos filhos aí, viu? Se tiver com cheiro ruim, ele está fazendo coisa errada. Então, só toma cuidado. Agora você fala, não, ó, o meu é perfeito, pastor, eu nem entro nesses negócios, eu tenho o meu esquema. Tudo bem. Só tem um problema. Tem uma pessoa neste mundo que não te analisa pelo perfil. Tem uma pessoa que analisa pelo seu coração. Esse é o próprio Deus. Você vai notar que no primeiro livro de Samuel, eu vou lá, quando Deus foi escolher Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, quando ele vai escolher Davi, ele manda Samuel ir lá, e... Opa, 16, eu já pulei um aqui, peraí, vou voltar aqui. Pronto. No capítulo 16, quando Samuel vai na casa de Jessé, vai procurar um daqueles filhos dele, seria o próximo rei, Davi não estava, ele começa a falar, será que é esse? Será que é esse? Deus fala para ele no capítulo 16, verso 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, nem para o seu perfil no Instagram, do Facebook, nem pelo status do WhatsApp, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê pela internet, o Senhor não vê como vê o algoritmo, o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então, o rei Davi estava lá, naquela pose toda de rei, casado com uma mulher bonita, grávida, o filho nasce, eu imagino lá, né, a notícia bombando lá, né, você já imaginou, né, eu acho assim, olha, como é que devia ser se Davi tivesse o Facebook, olha, eu tô, e o WhatsApp, hein, já pensou? Cada vez que Betseba gemia, alguém dizia, eu acho que nasceu o filho, e daí quando vem eu acho, qual é a segunda? Nasceu o filho. Na terceira que repassa, no terceiro grupo que passa, já tem nome. Já sabem os quilos, porque é assim essas notícias de WhatsApp. Tinha um monte de notícia. E ele estava lá todo bonito. Aí nasce a criança, um monte de curtida, mas daí a internet dele caiu. Como que a internet cai? Deus, imagina aí, Beto, você está lá, como você falou de manhã lá, ouvindo aí, chega alguém, o rapaz lá da operadora e fala, vim cortar a sua internet. Deus manda um homem, aquele profeta Natã, ele veio e cortou a internet de Davi. Ele pegou e falou, olha, vamos parar com essa farsa. Davi, vem aqui, eu estou vendo um perfil aqui, que está dizendo de um homem próspero, de um homem casado com uma mulher rica aqui, olha, um homem milionário aqui, olha que beleza, todo mundo curte. Sabe de uma coisa? Aquele homem é um covarde, aquele homem matou um amigo, ficou com a esposa dele, e Davi fica nervoso e diz, eu sou o rei, eu vou matar esse homem. Ele diz, então, Davi, é você. Parando aqui, agora eu vou começar a pregar, mas eu vou ser rápido hoje. Eu vou pregar, não é sério, eu vou ser rápido porque eu tenho que pregar em 2 fases, outro dia eu prego o resto. Agora eu quero falar com você o que aconteceu, qual é o que não se vê no perfil de Davi. Porque depois que isso acontece, Davi escreve, inspirado por Deus, como foram as noites dele. Você que já viveu fora da igreja, sabe como funcionam as coisas. Vai na festa, bebe um pouco, ou muito, conversa um monte de besteiras,
E quando vai para casa, solidão, angústia e depressão. Porque aquilo não te vale nada. Você que já viveu isso sabe como é. Sabe? É um monte de alegria na hora. Aí acabou. E olha aqui, nenhuma crítica direta. Eu só quero para ninguém, nem aqui, nem que eu conheça. Mas pense bem. Por que que o bêbado tem que andar com a bebida? Nem o bêbado, a pessoa que gosta tem que andar. Porque é a companhia dele. Ele vai para a festa e leva a bebida. Não consegue viver essa bebida, não. Nem só porque é viciado, mas porque a bebida é o único momento que ele tem alegria. Ele não consegue ter alegria. Ele é um ser triste, depressivo, arrasado, que se esconde atrás do rótulo de uma bebida para dizer que é alegre. É por isso que ele leva bebida. Pergunta para quem já bebeu. É por isso. Não é porque a gente fala que é viciado, mas como é que o cara é viciado? Eu conheço pessoas que só bebem uma vez por semana. Que vício é esse? Só de fim de semana? Não, ele tem que, como dos outros dias, ele também não aguentaria, ele aguenta. Por que que ele aguenta? Porque a bebida é a companhia dele. E o que que essa pessoa faz quando chega em casa e passa o efeito da bebida? Quando alguém diz para ele, olha, ontem você falou isso, porque o bêbado não vai lembrar muito. Tem bêbado que não lembra de nada, absolutamente nada. Tem outros que lembram um pouco, porque a bebida mexe com o cérebro e ele acaba ficando sem limites. Mas, enfim, não estou falando de um bêbado aqui. Não é diretamente para você que bebe. É para você que tenta se esconder atrás de uma máscara social, dizendo que está tudo certo. Mas quando você chega na sua casa, quando você deita na sua cama, a angústia te agarra. O lençol da tristeza te cobre. E o espinho da insônia faz você virar de um lado para o outro. Quando você tenta olhar para o futuro, parece que só tristeza, não há alegria. Como é esse sentimento? Sabe que Deus inspirou Davi para que ele escrevesse isso. Agora sim, como eu disse, vamos à mensagem. Vamos lá para o Salmo, capítulo 32. Davi, depois que isso acontece, ele escreve 2 salmos, pelo menos, dentre os outros que ele escreve, né? Mas o 51 é certeza, porque a Bíblia diz, e o 32, os comentaristas dizem que foi também nessa época que ele escreveu por isso. Aqui, no meu capítulo 32 de Salmo, diz que é um masquil de Davi, mas no título, que não está na Bíblia, é um título colocado pelas editoras, está dizendo a alegria do homem perdoado. E quero não falar do verso 1 e do verso 2. Eu quero falar do Davi sem o perfil social. Verso 3 e 4. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. A nova versão transformadora, ela diz assim: dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. É assim que ele estava. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos um homem que na sua foto de perfil, eu estou brincando, estava lá uma família bonitinha, toda arrumadinha, mas ele estava rasgado. Ele estava se sentindo apodrecido. Ele não conseguia dormir porque a consciência dele pesava. E a consciência nossa, ela faz o papel de um anjo do Senhor para nos despertar. E talvez tenha pessoas, sabe, nessa pandemia, por que tem muita gente entrando em depressão? Uma das razões é que você pensa mais na sua vida. Então, você que, não consigo viver sem shopping, teve que conseguir, porque não podia ir no shopping. Você, e eu também, nenhuma crítica em particular, hein? Estou falando genericamente. E você que dizia, que saudade da igreja, e nunca veio, você se deu conta de que você não era tão sincero com você mesmo. Você não mentia, não. É que você imaginava que amava muito e não amava.
Ah, eu não vivo sem tal coisa. E agora você está vivendo. Então, a pandemia nos fez pensar na vida. E aí nós começamos a ficar tristes e amargurados, porque muitos têm uma vida sem sentido. Por isso que os suicídios aumentam. Recentemente, aqui perto, no nosso bairro, uma professora me disse que uma aluna chegou lá, uma criança. O pai dela cometeu suicídio, menos de 40 anos. Por que isso? Quando você para e começa a pensar na vida, a tristeza pode chegar. E Davi está dizendo como era: os ossos se envelhecem. E sabe, eu vou dizer para você, como a gente vai ficando mais velho, como é que funciona? Vai se preparando aí, hein? Porque é assim, você tem vontade de fazer algumas coisas, mas não aguenta. Sabe aquela que pode deixar que eu suba nessa escada? Aí você fala, dá. Você sabe que não tem toda aquela força mais. Alguém fala assim para você, me ajuda a levantar aqui? Claro, sempre levantei. Aí quando você abaixa, as costas estalam e você fala, eu conseguia, mas agora não vai mais. Porque você não se dá conta de que a velhice te enfraquece. Da mesma forma que uma consciência pesada, com a mão de Deus pressionando, ela envelhece os seus ossos. Davi estava se sentindo assim. Então, olhando como ele fazia, perfil bonitinho, lá, desfilando de carro novo, roupa bonita, coroa bonita, morando no palácio, esposa bonita, filho que nasceu bonitinho, tudo certo. Não. Um homem apodrecendo por dentro. Será que tem alguém aqui essa noite? Claro, não quero que você me fale de jeito nenhum. Nem poste nos comentários aí. Mas eu queria que você pensasse. Porque Davi, ele vai nos mostrar como ele se sentiu e como ele saiu. Esse é o mais importante. Sentir assim é fácil. O duro é sair de uma situação dessa. E ele faz. Quando ele vai no Salmo, que ele conta, todos esses salmos, eles são escritos depois que tudo aconteceu. Salmo 51, vamos lá para o Salmo 51. Eu vou ficar passeando nos dois, nessa primeira parte da mensagem, e a segunda que será num outro dia, mas eu vou terminar hoje. Eu farei o mesmo. No Salmo 51, falando, pastor, esse homem não orava? Eu acho que ele orava sim. Olha como é que ele orava, verso 9. Salmo 51, verso 9. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha, eu vou arriscar aqui. Não vou falar de Davi. Vou falar de um homem nesta condição. Talvez um homem nessa condição, se Deus não tivesse mandado Natã, eu vou brincar, de jeito nenhum que isso eu estou falando. Era um grande candidato a suicídio. Porque ele não tinha como voltar atrás. Já pensou? Vou nas redes sociais dizendo assim, pessoal, tudo isso aqui é mentira. Esse filho aqui eu tive, mas ela era casada ainda, hein? O marido dela eu matei. Ele ia fazer isso. Não, desculpa. Não estou falando de Davi, estou falando de um homem. Ele não faria isso, é muito difícil ele fazer. Pode acontecer, mas é muito raro. As pessoas vão escondendo até o final. Você deve ter tido essa experiência. Eu tive essa experiência de ir lá no velório, tal, chorando, a viúva chorando. O homem era diácono de uma igreja. Passa alguns meses, descobre que ele tinha mais uma família. Na hora de dividir os bens, aparece lá um monte de herdeiro. Mas cadê aquele homem que era certinho? Natã não chegou a tempo. Talvez você hoje sinta-se confrontado pela palavra de Deus. E eu quero te falar, confessa para Deus hoje. Davi estava tão angustiado, eu não sei quanto tempo ele ia aguentar. Mas sabe,
Charles Swindoll tem um livro, né, Davi, o Homem Segundo o Coração de Deus, muito bom também, pode ler, muito bom, uma biografia muito interessante, já é um livro antigo, de certa forma, mas é muito bom. Ele diz assim, Deus tem o tempo certo. Quando ele pecou, ele falou assim, vai Davi, deixa eu ver onde é que você vai. A mulher ficou grávida, Davi não tomou reação, vai Davi, eu vou ver onde você vai. O filho nasceu, e pode ser, nós estamos deduzindo, que Davi falou, deu certo, plano perfeito. Olha lá, olha os seguidores, olha quantas curtidas tem aqui. Semana passada, ou há 15 dias, uma influente youtuber aí de algum país aí cometeu suicídio, hein? Tinha um monte de seguidores, milhares aí, ó. Foi embora. Por quê? Porque, irmãos, Deus não olha a internet. Deus vê o perfil do seu coração. Nós sempre editamos as coisas, irmãos. Sabe o que é editar? É alterar. Ninguém, irmãos, põe a foto certinha. Olha, eu conheço uma pessoa da minha família. A gente fala assim, vamos tirar uma foto. Ela fala, opa, peraí, deixa eu tirar meu óculos. Já notou? Vamos tirar uma foto. Não, peraí, arruma a gravata. O que nós estamos fazendo? Ó, vocês aí, ó, cadê o pessoal aí? A Risa, vocês aí das Jéssica aí. Não é uma edição? Eu não estou fazendo uma ediçãozinha da minha imagem? Olha lá, vou fazer uma edição. Não, essa foto eu não quero. Aí quando já tem no papel, a gente usa o Photoshop, algum programa, para a gente arruma a gravata, a gente faz tudo. Põe ela mais para cá, muda essa cor, o nó estava feio, arruma direito. A gente faz isso, irmão. Só que Deus não olha isso. Deus olha o coração sem edição. Então, se o seu coração está amargurado, e você está aí, vou usar a gíria de vocês aí, pagando de bonzinho, tá na roça, usando uma gíria antiga. Porque você está acumulando aflição dentro de aflição, dentro do seu coração. Não é assim. Davi, ele está falando, não dá certo, olha como ele fazia. Mas sabe, como eu disse, eu não quero mesmo demorar e quero fazer em duas partes, porque senão vai ficar muito comprido. Queria só ver com você que Davi, ele escreve esse salmo não para acusar você. O Salmo 32 e o Salmo 51, ele escreve para nos ajudar a como sair da situação. Volta para o Salmo 32. Agora eu vou ler o começo. Como ele começa o Salmo 32? Ele começa assim: bem-aventurado, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Sabe o que é imputar? Tem até um input aqui nas teclas lá, né? É atribuir a alguém. O Senhor não atribui maldade a uma pessoa. E ele diz: esta pessoa é feliz. Ele começa o salmo assim. Ele fala como é bom a gente se sentir perdoado. E aí sim é que ele vai no verso 3 e 4. Porque eu agora sou feliz porque eu fui perdoado. Porque antes eu sentia a velhice tomando conta dos meus ossos. Eu sentia uma sede insaciável de sair daquela hipocrisia que eu estava vivendo. É isso que ele diz. Então ele fala: agora você é bem-aventurado. Embora, quando Davi escreveu isso, sabe o que tinha acontecido? Ele tinha perdido um filho. Você lembra do começo da mensagem? Deus falou: olha, Davi, eu vou fazer o seguinte: o filho que você teve aí, você está perdoado. Fica tranquilo. Só que ele vai morrer. E a criança fica doente. Davi jejua. Davi se prostra. E durante dias ele fica clamando ao Senhor. E no fim, Deus mata do mesmo jeito. Deus tira a vida daquela criança. Fala, e mesmo assim Davi ficou feliz? Mesmo assim ele ficou feliz. A criança vivendo ou não mudaria a situação de Davi. Ele sabia o que ele tinha feito.
Sabe, às vezes nós ficamos achando o seguinte: olha, tudo bem que eu fiz coisa errada, mas consegui comprar um carro novo, hein? Então Deus está me abençoando. Será? Não, olha, eu fiz coisa errada, mas olha, Deus é fiel, acabei de quitar minha casa. Isso não é felicidade. Você continua pulando de galho em galho em satisfações terrenas, e esquecendo a sua alma de lado. Não é esse o problema. Deus não te abençoa dando casa, carro, não, nem dando perfis de seguidores nas redes sociais, não. Deus, Ele te abençoa quando você se sente perdoado, quando você se sente que está em comunhão com Deus. É aí que está a bênção do Senhor. Por isso que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Porque não adianta um rico sofredor. É melhor um pobre que não tenha sofrimento. E é por isso que ele diz: você pode ser um rico espiritualmente e aí não terá sofrimento. Veja em toda a Bíblia, veja lá o rico e o Lázaro. Veja ele, quem tinha sofrimentos aqui? Os cães vinham lamber as chagas de Lázaro. Mas ele não sofria. Porque quando ele foi do outro lado, quando ele passou desta vida para o outro capítulo, ele estava num lugar bom. E o rico, que tinha comido das melhores comidas, vestido as melhores roupas, se contentaria com uma gota d'água na ponta do dedo. Então, não ponha sua alegria nisso. Você vai ficar frustrado. Não se frustre. O Senhor Deus diz que é bom ter perdoado, embora você tem que pensar numa coisa. Não pensa que Deus vai passar pano, vai colocar panos quentes no pecado. Tira essa ideia da sua vida. Não vai funcionar. Por quê? Deus não aceita o pecado, Deus pune o pecado e mais, Deus se ira contra o pecado. E a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, hein? Pastor, mas Deus fica irado. Fica irado. E como é que Davi se sentiu perdoado? Irmãos, homem segundo o coração de Deus, ele pensava no caráter de Deus. Quer ver um outro salmo dele? Está tudo aqui pertinho. Volta aí uma página aí no meu, olha. 30. Salmo capítulo 30. Davi que escreve também, hein? Olha o que ele diz no verso 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o mesmo Davi que escreve. Sabe, você que é pai, que é mãe, já disciplinou seu filho, aí, minutos depois, você está lá beijando de novo. É filho. É filho. Filha pronta, faz um monte de coisa. Depois, qualquer coisinha que ele faz para você, você está de novo, está lá abraçando ele. É filho. É assim, a ira do Senhor dura pouco. E Ele também restaura e consola. E não foi só Davi que fez isso. Anos depois, o profeta Isaías, inspirado por Deus, escreveu isso. Vamos lá para Isaías? Eu quero que você leia comigo Isaías, está um pouquinho para frente aí. O profeta maior, mas algumas páginas, tá? Isaías capítulo 12. Se você não for até lá, eu vou ler o texto, tá bom? Se você não conseguir. Mas Isaías, capítulo 12, olha o que fala nos 2 primeiros versículos. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. E se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Irmãos, como que ele faz isso? Ele ira, porque ele quer punir o pecado. Mas depois ele te consola. Como é que ele fez isso? Como é que Deus consegue fechar essa equação? Através do Senhor Jesus Cristo.
como ele tinha que punir o pecado, porque Deus é justo, e Deus sendo justo, ele não vai deixar o pecado passar em branco, assim como ele não deixou para Davi. O filho vai morrer e teve outras consequências. O pecado gera consequências, não adianta. O pecado, ele te persegue. Eu não sei, tem uns mísseis teleguiados aí que você vê aí nos filmes, mas eles existem de verdade, tá? Ele fala, olha, persegue aquela pessoa, e onde ela vai, aí meu amigo aqui que me ajuda nas áreas militares, é isso mesmo, né? O alvo vira à direita, o míssil vai para a direita. Ele vai atrás. Eu não sei como é que chama esse míssil, ele tem uns nomes lá, mas eu tenho um nome para ele, pecado. Pecado é desse jeito. Pecado é um míssil teleguiado, ele vai atrás de você. Ele te acha. Ele vai atrás. O Senhor Jesus sabia que tinha um míssil teleguiado para toda a humanidade, porque todos pecaram e todos estávamos e estamos ainda destituídos da graça de Deus. O que é que o Senhor Jesus fez? Ele vem e atrai para si esse míssil da ira do Senhor. E ele assume essa morte no nosso lugar, no meu e no seu. Sabe essa talvez angústia que você esteja passando, porque você tem um pecado, tem alguma coisa que pesa a sua consciência, sabe, alguma coisa que você não consegue se livrar, entrega para Deus. Você tem que ler o verso 1 e 2 de Salmo 32. Bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado, que Deus não imputa pecado para ele. Pastor, mas como é que faz isso? No mesmo livro de Isaías vai nos dizer. Vamos lá? Dá um pulinho para mim agora, em Isaías 53. Se você estava lá no 12, vai lá para o 53. Isaías 53, falando sobre o Messias, falando sobre Cristo, ele diz assim no verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso mesmo. Jesus, ele veio para assumir essa culpa. E quando você o aceita, você deixa com que ele assuma a culpa e você viva bem. Davi viveu bem. Se você pegar a história, depois você lê a história lá, que nós começamos lá em 2 Samuel, você vai ver que quando a criança morre, ele levanta, lava o rosto e vai comer. A vida vai continuar. Eu não quero magoar você, mas talvez tenha pessoas aqui que já perderam filho. Ou você que está ouvindo aí pela rede social, talvez já tenha perdido um filho. Fala, essa dor nunca passa. Mas Davi continuou. Por quê? Porque a consolação do Senhor, ela é maior do que a perda de um filho. A consolação do Senhor é maior do que qualquer tristeza que você já tenha. A consolação do Senhor pode tirar de você a tristeza por qualquer pecado. Ah, pastor, você não sabe que pecado eu cometi. Pois eu nem quero saber. E eu já te afirmo, independentemente do pecado, o sangue de Jesus tem poder para perdoar. É isso. E nós temos que nos sentir alegres. Nós temos aulas, né? Como eu digo, a gente tem aulas aqui por plataformas, né? Por teleaulas, eu não sei como é que faz, mas enfim, aulas online. E na classe dos homens, ontem estávamos discutindo isso ontem à noite, que sabe você que não se sente perdoado? Cuidado, sabe o que pode ser isso? Orgulho. Porque você quer pagar. Eu quero pagar. Então, eu quero pagar o meu pecado. Não, Jesus pagou. Pronto. Pagou. E agora, o que você vai fazer? Não, Senhor, nada. Você não vai fazer nada. Você vai aceitar o perdão e vai segui-lo. É só isso. Você vai se identificar com Ele.
É incrível como a gente se identifica com o time de futebol e não se identifica com Cristo. Nós temos que nos identificar com Cristo. Ele perdoou, pronto. Ah, mas daí vem aquele seu amigo, entre aspas, que não é cristão, ou que não acredita em Cristo, ou até um cristão que não é verdadeiro, não tem o coração entregue ao Senhor, fala, mas você pecou, hein? Não adianta ficar me acusando. Porque o Senhor Deus já perdoou e pronto. As consequências eu vou pagar. Se eu cometi o crime, eu vou ser preso. Se eu fiz alguma coisa, as consequências eu vou pagar. Mas o perdão da alma eu já tive. Por isso que Davi fala, você é feliz. Você é bem-aventurado. Volta para o Salmo 32. Vamos continuar. E já estou bem no finzinho, tá? Quando ele fala no 32, verso 5, né? Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E daí ele completa, irmãos, olha que lindo. Verso 6, por isso, todo aquele que é santo, que é separado, que é resgatado por Cristo, orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Só pode cantar desse jeito quem é perdoado. Então eu vou encerrar essa mensagem, não prometendo que vou continuar no próximo domingo, mas eu vou continuar ainda ela. Mas agora é só para você pensar. Se você pegasse o Salmo 32, e vamos imaginar que ele fosse algumas fases da vida. Eu vou dividir aqui em algumas fases, e eu nem vou olhar para você dizer em que fase você está. Será que você está na fase 1, que está aqui no verso 3? Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou em sereno que se seca com o calor do verão. Está nessa fase? Eu não quero nem olhar para você, eu só quero que você pense. Se você está sentindo que tem o seu silêncio, você não quer contar para Deus, e os seus ossos estão envelhecendo, você sente dores que não sabe de onde vem, você sente que a mão do Senhor está pesando, essa é uma fase que você tem que sair. É uma fase que não vai te ajudar, não vai resolver, aliás, vai piorar a sua situação. A consciência pesada, ela, olha o nome, pesada. Eu vou fazer uma analogia. Pega 1 quilo de arroz na palma da mão. Caminha 10 quilômetros, sem mexer a mão. Você vai ver que com o tempo, aquele 1 quilo vai se transformar numa tonelada. Você não vai aguentar, porque você tem uma certa resistência. Então, você vai chegar uma hora, mas não pode trocar de mão. Você vai falar, deixa eu trocar de mão, não aguento. E aí os braços começarão a doer. Porque é o mesmo quilo. É o mesmo quilo. Só que você não aguenta mais. Tem gente que está com isso na sua consciência. Era um pecado que você achou que ia tirar de letra. Mas ele está pesando. Está pesando, o tempo está passando e aquilo está aumentando. Sabe, aquilo já está, de vez em quando você perde o sono por causa daquilo. Mas era algo tão simples. Foi algo do passado. Foi algo que já faz tantos anos. Mas daí você ficou triste, triste e triste. Isso está pesando. E é o silêncio que está te causando isso. Aí você pode ir para a fase 2, que está no verso 5. Confessei-te o meu pecado. A minha maldade
não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Se você confessar, essa fase 2 já é a fase que você alivia. Imagina, eu estou carregando o meu pecado, que no começo era 1 quilo. E aí, com o tempo, eu já não estou aguentando mais. Mas eu não posso usar a outra mão, eu só posso usar essa. E eu já não aguento mais. Chega uma hora que eu quero parar e quero desistir. Então, sabe o que Deus faz? Ele manda Jesus Cristo e fala: me dá esse quilo. E a gente olha para ele e fala: mas o Senhor já tem tantos nas tuas costas. E ele diz: mas eu aguento mais. E sabe o que a gente faz? A gente entrega. E quando você entrega, você já fez isso, já aconteceu? De você estar segurando uma coisa há muito tempo, e quando você entrega, você vai soltando devagar, porque parece que tudo está doendo. Aí você vai fazendo um pouco de fisioterapia para dizer: olha, vamos melhorar um pouco essa dor. É assim que você vai se sentir. Porque quando Cristo pega os nossos pecados, a consciência vai aliviando. Mas ainda sentimos algumas dores. Sabe? Porque ainda a gente fala: será que está certo? Eu pedi perdão, mas será que eu tenho mais alguma coisa que fazer? Então talvez você tenha alguma coisa que fazer ainda. Deus me perdoou, mas eu ainda tenho que acertar as contas com aquela pessoa. Eu ainda tenho que falar para ela, eu ainda tenho que confessar o pecado, ou vai ser pior, eu não sei o que você vai fazer, mas talvez você sinta que precisa de uma fisioterapia na sua mente, e daí você vai fazer. Mas a primeira coisa é entregar o quilo de consciência pesada para Deus e falar: Senhor Jesus, leve. É isso que você faz. Pede perdão e confessa. Entrega para Ele. Não é: segura um pouquinho para mim. Não, Jesus não segura um pouquinho o nosso pecado. Ele pega para sempre. Por isso que nós não perdemos a salvação. Porque Jesus pega o pecado para sempre. Ele não fica nos devolvendo de vez em quando. Ele fala: eu peguei, então é dele. E aí, quando você faz isso, você vai para a terceira fase. Verso 6. Por isso, todo aquele que é santo, e vamos aí, santo, consagrado, alguém que, no nosso caso aqui, será aquele que entregou os pecados para Jesus e agora está limpo, está num estado de santidade, porque já foi separado para o Senhor. Então agora você deixou o pecado na mão dele e você vai orar ao Senhor a tempo de poder achá-lo. Pastor, quando termina esse tempo? Termina, como eu já disse algumas vezes aqui, a morte não é o último capítulo. É apenas uma parte da vida. Ela é um capítulo. Mas quando esse capítulo da morte chegar, a primeira fase do livro passou. E aí não tem mais chance. Rico e Lázaro, mencionado de novo, é o exemplo clássico. Tem um momento. Ore a Deus a tempo de poder achar. E daí, no transbordar de muitas águas, as críticas que virão, as críticas, que mais eu poderia falar? Eu vou falar de críticas porque eu queria falar de pessoas que não aceitam que você é perdoado. Você, crente, que é isso? Eu te conheço. Aquele monte de coisa que as pessoas falam não vão te alcançar, não vão chegar até você, porque o Senhor Deus, Ele tira o teu pecado e te coloca em um lugar seguro. É isso que Ele faz. Se você ler aquela parte, você vai ver que a vida para Davi continua. Sabe o que ele faz? Ele continua com Batseba. E daí? E daí dela nasce Salomão, que é o sucessor. Como é que você vai entender isso? Eu vou parafrasear a música. Para nós, o imprudente amor de Deus. Nesse sentido. Não, eu jamais escreveria uma história dessa. Vou brincar, hein? Na minha história eu matava a Batseba. Ela ia morrer. Davi ia ficar viúvo chorando o resto da vida. Mas ainda bem que eu não sou o autor. O que Deus faz? Eu perdoei. Batseba continua. Salomão, que é filho da Batseba, continua e vai ser antecessor de Jesus. Porque ousado, quase imprudente, mas é o amor de Deus. Romanos, capítulo 5, diz que Deus nos amou, sendo nós
ainda pecadores. E eu vou terminar lá. Romanos capítulo 5. E agora é o fim, eu já falei umas 4 vezes, porque o pessoal da igreja sabe, eu tenho vou terminar 1, vou terminar 2, vou terminar 3, vou terminar 4, eu devo estar no 5 já, mas agora é o 5 final, tá? Romanos 5, terminando a mensagem em ponto 5. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Leia o Salmo 32, que você esteja na terceira fase. Tem o amor de Deus, o ousado amor de Deus. Eu vou pedir ao grupo de louvor que cante novamente aquela música. Podem vir para cá. Você que está aqui no templo, nós não estamos conversando depois do culto. Mas se você quiser falar comigo, passa o seu contato e nós conversamos. Você que está na rede social, se quiser falar com a igreja, olha, eu sou muito ruim disso, porque quando passam para mim, então, nós temos um grupo agora de comunicação aqui, eles vão entrar em contato, eles vão marcar para a gente conversar. Mas se você quiser aceitar Cristo, fale hoje. Se você tiver que fazer uma confissão de pecado, faça para Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Depois o grupo de louvor vai cantar e quando vocês acabarem de cantar, a gente já pode terminar, tá bom? Senhor, muito obrigado. Te agradeço, Senhor, pelo exemplo dessa parte da vida de Davi, que nos ensinou bastante. Eu te peço, Pai, que se tem pessoas aqui com os ossos envelhecendo pelo silêncio, que hoje possam confessar Jesus, ter o perdão e serem chamados bem-aventurados. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos. Nós vamos ouvir a música primeiro e pensar enquanto ouvimos.